Olá, galera! Se vocês estão vendo aqui essa empolgação diferente, não estranhem. É mesmo assim. Eu tô assim numa semana bombástica de evolução de mim mesma, me superando todos os dias. Acabei de fazer uma live de 5 minutos, aliás, a proposta era fazer uma live de 5 minutos para me desafiar a falar sozinha numa live. Mas aquilo se tornou tão gostoso e aquele bicho de 7 cabeças que eu fiz na minha cabeça que eu ia morrer, que era a coisa mais difícil do mundo, foi se tornando cada vez tão mais confortável que eu fui ficando mais tempo, eu nem sei quanto tempo eu fiquei lá. Mas já quis logo sair, porque assim não é muito confortável. Mas como eu tô assim, cheia da pressão, eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso. Eu acho importante falar sobre isso, porque só quem faz esse trabalho interior de olhar para dentro de nós e perceber os bloqueios imensos que passam daqui, que a gente tem, para poder no dia a dia se destravar, no dia a dia evoluir, avançar e ultrapassar os nossos próprios terrores mentais. Quando a gente tem um filho ou uma filha, filhos, a gente vai percebendo, vai tendo mais consciência de como a gente educa eles. Por quê? Hoje eu assisti um vídeo que me motivou a falar sobre isso. Quando a gente dá bronca nos nossos filhos, né, chama a atenção deles na frente de outras pessoas, a gente está fazendo porque realmente é necessário ou porque a gente está preocupado com o que o outro pensa da educação dos nossos filhos. Quando a gente faz esse caminho interior de saber os nossos bloqueios, de cada vez mais sair da caixa, de ir aos poucos se libertando, a gente vai percebendo o quanto a gente foi bloqueado pelos nossos pais. Lembrando sempre que os nossos pais fizeram o melhor que eles sabiam, né? Naquela altura não se falava tanto de educação como se fala hoje, não se falava de autoconhecimento, não se falava de se melhorar nesse sentido. Então, é uma consciência de hoje, né? Mais atual de hoje. Ah, não, agora eu não vou atender, não. É uma consciência mais atual de hoje. É uma consciência mais atual de hoje. Bom, então, o que eu quero dizer com isso? Como, por exemplo, vou usar meu exemplo, né? Como eu sei o quanto é difícil me desafiar aqui todos os dias, o quanto é difícil a gente ultrapassar a opinião alheia, quanto é difícil da gente não ficar preocupado com o que os outros pensam sobre a gente, do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa postura, das nossas coisas, a gente vai percebendo que quanto mais a gente vai capando os nossos filhos, mais eles também vão sendo bloqueados. Então, meu filho tem um espírito super livre, é uma criança super aventureira que, quando eu saio com ele, ninguém fala que ele tem 3 anos. Que ele trepa em tudo que é lugar, ele sobe em tudo que é coisa, ele não tem medo, ele pega, vai, avança, conversa com toda a gente, vai no colo de toda a gente, ele se desafia. Outro dia eu postei um vídeo dele andando de skate, tipo, na hora que eu vi ele andando de skate, eu falei, o quê? Até eu fiquei assim, como assim? Você já tá andando de skate desse... Nem eu consigo andar de skate desse jeito. Nem eu, como se eu fosse a expert, né? A gente pensa assim, ah, não, nem eu, né? Nem eu, que tenho 35 anos, aprendo com um menino de 3. Aliás, ele tava na minha barriga, eu já tava aprendendo. Então, ele já me ensinou muito mais. Eu sou hoje outra pessoa, muito melhor. Aprendi tanta coisa e ele era uma sementinha. Então, todos os dias é aprender com ele. Então, voltando, como ele é um espírito muito livre, é claro que dentro daquilo que é... né, que é não desrespeitando as outras pessoas, andando por princípios, né? Enquanto o meu filho não estiver prejudicando ninguém, eu quero que se lixe a opinião dos outros. Porque o meu filho realmente é um menino que não fica quieto. E eu não vou ficar obrigando ele a sentar numa mesa de restaurante quietinho, sem dar um pio, sem descer da cadeira, sem correr em volta das mesas, só porque eu não quero ter trabalho de levantar da mesa e ficar atrás dele, ou só porque o que os outros vão pensar, que esse menino não tem educação. Eu quero que se dane o que os outros vão pensar. Meu filho é livre, eu também quero ser livre, eu também tô aqui numa luta constante, querendo sair da caixa, querendo fazer tudo o que eu quero fazer, sem me preocupar com o que os outros vão pensar, e eu agora vou pegar o meu filho e vou ficar enfiando ele numa cadeira do meu lado, num restaurante, pra ele ficar quietinho, se comportando como se ele tivesse a minha idade. Por favor, né? E até dei um exemplo na live que meu filho subiu aqui na mureta do meu prédio e começou a fazer xixi na frente de todo mundo. Assim. A rua estava lotada de gente. E assim que eu vi, tipo, eu tomei um choque. Meu Deus, olha o que meu filho tá fazendo.
Só que depois eu entrei na inocência dele, que é uma criança de 3 anos, nunca fez isso antes, nunca fez, ou seja, ainda não tem discernimento, que é certo e que é errado. Os olhos dos adultos é que olham para aquilo e falam, ai, que criança mais educada, onde já se viu ficar mostrando peru assim pra todo mundo e tal. Só que a criança é inocente, a criança não tem malícia, a criança tá colocando ali o piruzinho pra fazer xixi, mas não sabe que aquilo ali também pode ser usado por outra coisa. Então, na hora que eu vi, esperei ele terminar de fazer xixi, peguei ele na muletinha, baixei, desci, né, ele pro chão. Sempre falo com meu filho na altura dos olhos dele e disse, filho, aqui não é lugar de fazer xixi, você não pode chegar e tirar roupa assim pra todo mundo ver. Primeiro, nós estamos do lado de casa, fazer xixi é dentro de casa. Você pede pra mamãe, a mamãe abre a porta e a gente vai fazer xixi no banheiro. Segundo, se tá num lugar que não dá pra aguentar fazer xixi, tá na rua, vai pra trás de uma árvore. Vai se esconder, não vai fazer xixi assim na frente de todo mundo, não pode. Ou seja, foi a primeira vez que ele fez isso. Eu não entrei naquela coisa de o que os outros vão pensar. Ai, nossa, meu Deus, vai todo mundo falar que meu filho é mais educado. Cara, lá que se dane o que os outros vão pensar. O meu filho é inocente, fez isso na inocência. E eu preciso aprender a respeitar esse momento dele. E não vou bloquear ele. Não vou aqui chegar e falando que ele fez aquilo na malícia, porque ele não fez. Então, compreendi que aquilo era necessário, falar daquela forma e instruí e expliquei. Nunca mais fez por enquanto. Da próxima vez, eu vou fazer a mesma coisa. Vou chamar com toda a paciência do mundo, porque se uma coisa que a gente tem que ter é paciência. E não é paciência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, é 200, 300, 400 vezes por hora. Porque é muita paciência que tem que ter. Então, quanto mais a gente se trabalha, mais a gente percebe os nossos bloqueios, mais a gente vai compreendendo como a gente deve agir com os nossos filhos, para também não bloqueá-los. Porque imagina, para a cabeça da criança, eu ali publicamente começar a gritar com ele, começar a brigar com ele, começar a dizer que ele não podia fazer aquilo, que aquilo era uma coisa feia, que ele tava fazendo uma coisa não sei o que lá. Tipo, imagina ele com uma criança, com uma mentalidade de criança de 3 anos, né? Que nem sequer ainda raciocina direito. Tipo, tô passando vergonha, minha mãe me fez... Eu aqui, né, espontaneamente me coloquei aqui pra todo mundo ver. Agora, a minha mãe fez com que aquilo fosse uma coisa muito maior e ainda pro negativo, porque eu tava brigando, discutindo na frente de todo mundo com ele com uma coisa super íntima, né? Então, é pra gente ter consciência e a importância da gente se trabalhar. A importância da gente olhar pra dentro, da gente perceber os nossos bloqueios, as nossas travas, os nossos medos, o quanto a gente foi condicionado, o quanto a gente tem medo do que os outros vão pensar, de tudo isso. Então, quanto mais a gente olha para os nossos próprios monstros internos, a gente começa a perceber e já não querer isso para os nossos filhos e começar a educá-los de uma forma diferente. Esse é o vídeo de hoje, esse é o recado de hoje. E bora lá fazer acontecer e olhar para dentro, porque a resposta de tudo tá dentro de nós, tanto para nossa vida quanto para a criação dos nossos filhos. Vamos fazer um mundo muito melhor através de nós. É isso. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau.